Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Estamos aqui incansavelmente prosseguindo, perseverantes no estudo da Palavra de Deus, capítulo por capítulo, parte a parte. E tem um povinho aí animado também que está com a gente desde o começo aí. Nós estamos na quarta temporada, vendo o Evangelho de Lucas. Hoje é o capítulo 14, a parte primeira, né? Episódio número 314. Lucas capítulo 14, a parte primeira. Que bom, estamos prosseguindo avantes, né? Nesse Evangelho de Lucas temos aprendido muita coisa legal demais, interessante, edificante para as nossas vidas. Tenho certeza que esse é um tempo preciosíssimo que nós passamos aqui junto. Tá bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam vencendo as suas lutas diárias com coragem e determinação. Hoje nós vamos ver a conversa à mesa ali que Jesus teve numa festa na casa de um dos principais dos fariseus ali, quando entra um homem com hidropisia, uma doença rara, que era um acúmulo de líquidos, pode ser em várias partes do corpo, né, esse acúmulo de líquidos. Nós vamos ver a parábola sobre o casamento, versículo 7 ao 11, do versículo 12 ao 14. A hospitalidade, né, deve ser divina em seu espírito e caráter. Enfim, é muito assunto e vamos começar sem perca de tempo para a gente poder prosseguir aqui. Então nós vamos apresentar agora uma interessante conversa que Jesus teve com certos convidados em uma festa na casa de um dos principais fariseus. Era uma festa do dia de sábado, isso era muito importante e faz toda a diferença para a gente entender aqui o texto. Indicando que a sociabilidade ela não era incompatível, mesmo com a guarda judaica do dia de sábado como um dia de descanso. Então veja comigo que no quarto de hóspedes entrou um homem pobre, aflito, com hidropisia, uma doença rara que ocorre acumulando líquidos em diversas partes do corpo, como nos pulmões, no coração ou na região abdominal, enfim. Essa doença ela é muito grave e de difícil tratamento, mas aos olhos compassivos de nosso Senhor, Ele ofereceu uma oportunidade para um milagre, para um ato misericordioso. Mas antes de realizá-lo, ele testa suas ideias sobre a observância do sábado. O doente pode esperar até segunda-feira, mas um burro, um boi poderia morrer se não fosse libertado de sua dificuldade, o que seria uma grande perda pessoal. O nosso Senhor, ele pegou o pobre homem e o curou, e então passou a dar aos convidados conselhos muito saudáveis. Veja o que ele falou sobre o casamento. Versículo 7 ao 11. Aos olhos do Senhor, a festa ela tornou-se o símbolo do que é espiritual. O casamento, representado aqui nessa parábola, é a consumação da união entre Deus e o seu povo. O convite é o que é dado no Evangelho. E assim Jesus atacou a justiça própria dos fariseus, não como uma questão meramente social, mas como uma questão espiritual. E Deus finalmente os expulsaria de sua presença com um certo desprezo. Por outro lado, a auto-humilhação é o sinal seguro da graça e o penhor seguro da glória de Deus. O versículo 12 e 14 nos mostra que a hospitalidade ela deve ser divina no espírito e no caráter, tendo melhorado a conduta dos convidados ali e mostrado a sua orientação espiritual,
ele se volta para o anfitrião e lhe dá uma ideia do que deve ser a hospitalidade. Não deve ser especulativo, mas desinteressado, algo de fato que só poderia ser recompensado na ressurreição dos justos. De maneira mais clara, o nosso Senhor ele poderia indicar que a hospitalidade ela deveria ser exercida à luz da eternidade. E sua influência sobre os interesses espirituais deveria ser constantemente considerada. E aqui, certamente, nós devemos aprender algumas coisas, meus queridos. Preste atenção nisso e anota aí no seu caderninho, leia o capítulo 14 lá na Bíblia, vem para cá, para você entender o que a gente está falando. Deus, ele é social em sua essência. A Trindade, ela garante a sociabilidade de sua natureza. Nós devemos ser como Deus em nossa sociabilidade. Há uma grande bênção em dar atenção às pessoas que não podem retribuir. É um grande campo de satisfação, de prazer. Aqueles com grandes corações podem ter. É mais abençoador dar do que receber. Essa é a lição bíblica. No arranjo final do reino de Deus, toda essa hospitalidade desinteressada, ela será recompensada. E como? Como isso acontece? Certamente pela oportunidade de fazer o mesmo novamente. O coração hospitaleiro que mantém em vista a eternidade em toda a sua hospitalidade, terá a eternidade inteira para ser ainda mais hospitaleiro. Os versículos 15 ao 24, a gente vê a parábola da grande ceia, Jesus partindo da questão das hospitalidades para apresentar o evangelho à luz de uma ceia que seria providenciada pelo grande Pai acima e para o qual ele convida pecadores como seus convidados. E aqui nós temos que notar, os preparativos foram longos e elaborados. Quantos séculos foram consumidos na preparação da festa que temos no Evangelho? Seria a maior festa da razão e da alma que o mundo já viu. E assim é, em nenhum outro lugar o homem obtém tanto alimento para sua mente, para sua alma, para o seu coração, para o seu espírito, como no Evangelho de Cristo. Muitos foram convocados. Nenhuma mesquinhez sobre os convites. Eles estão espalhados tão livremente que, infelizmente, eles não são por muitos suficientemente valorizados. Aos convites enviados por Deus, os homens dão desculpas. Sim, há algo particularmente triste e significativo nas recusas por motivos insuficientes. O nosso Senhor nos dá 3 exemplos das desculpas que os homens dão para recusar a salvação e o Evangelho. O primeiro homem coloca um terreno antes da salvação. A propriedade real mantém muitos homens fora do reino dos céus. A segunda, coloca o gado antes da salvação. Muitos homens estão bem interessados no bom estoque e em todos os mistérios da criação, do trabalho, que não tem tempo algum para interesses eternos. Alguns bens, infelizmente, mantêm muitos fora do reino de Deus. A terceira coloca as preocupações sociais antes das espirituais. Ele se casou com uma esposa e, portanto, não pode atender às reivindicações de Deus. Esse é outro exemplo. Meus queridos, aí que estão sempre nos ouvindo em várias partes do planeta Terra, em mais de 13 países, em 5 continentes, aprendendo conosco a palavra de Deus. Perceba que em qualquer lugar, em qualquer país, a sociedade, em qualquer contexto cultural, as atrações e seduções, elas são grandes e está mantendo multidões fora do reino de Deus. E estes são apenas exemplos das trivialidades que estão monopolizando a atenção dos homens e impedindo-os de dar boa atenção às coisas do Evangelho. A extensão do convite que vemos no texto àqueles que certamente o aceitarão
Os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, representam as almas que sentem a sua pobreza, os seus defeitos espirituais e que certamente apreciarão o gracioso convite de Deus. Quando os hipócritas a desprezam, os humilhados a recebem com avidez. A sala abundante, a dificuldade de preencher os lugares. Não há possibilidade de alguém vir e ter a sua entrada recusada. Há espaço para todos os que se importam em virem. Os que não provarão a ceia são os que se julgavam mais bem empregados. Ao obrigar os homens a entrar, nós devemos fazer o melhor, a persuadi-los no bom sentido a aceitar o Evangelho. Que não deixemos nada por fazer para que a mesa divina seja preenchida. Versículos 7 ao 11, Cristo nos dá uma palavra sobre modéstia. Nós poderíamos ter imaginado, julgando com antecedência, que o grande mestre ele não se preocuparia com um assunto tão trivial como este, ou que se o fizesse, não encontraríamos um registro de sua observação em uma narrativa tão breve quanto os nossos evangelhos. Nós sabemos que ele teve ocasião de repreender os fariseus por deixarem a fé religiosa se perder completamente em prescrições minuciosas. Há uma ausência muito notável do ensinamento de Nosso Senhor sobre regulamentos mesquinhos. Ele não procurou prescrever detalhes de comportamentos, mas transmitir princípios divinos e transmitir um Espírito Santo, amoroso. Ele sabia que estes resultariam de forma espontânea e invariavelmente numa conduta apropriada. Jesus Cristo não quer que pensemos que ele é indiferente à maneira como agimos, não. Mesmo nas pequenas ocasiões. Jesus Cristo aqui no texto, ele clara e enfaticamente elogia a modéstia de espírito e comportamento. E condena de forma decidida uma autoafirmação orgulhosa. Ele nos mostra o valor vital da humildade, versículo 11. Humildade de espírito. Pode ser de pouca importância aos olhos dos homens, mas da parte daqueles tão como nós, é tudo aos olhos de Deus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. O orgulho espiritual é totalmente ofensivo a Deus. Atrai a sua condenação mais séria. Se nos exaltarmos, seremos humilhados por ele. Mas um senso de nossa própria indignidade é o que ele procura ver em crianças que se esqueceram de seu pai, em súditos que foram desleais ao seu rei, e quando vê, está preparado para perdoar e restaurar, se nos humilharmos diante dele, implorarmos sua promessa de vida em Jesus Cristo, ele nos exaltará. Moderação, desinteresse, paciência. Jesus Cristo não pretendia de fato condenar totalmente todas as reuniões familiares ou sociais de caráter festivo, não. Ele já havia sancionado isso por sua própria presença. E é muito fácil, muito comum que a hospitalidade se transforme em extravagância e até em uma indulgência egoísta. E assim é dado a ostentação e indulgência, o que pode ser reservado à benevolência e à piedade. E assim a vida é reduzida e todo o seu serviço é reduzido. Assim nós deixamos de alcançar a estatura que poderíamos alcançar e de prestar ao nosso mestre e à sua causa o serviço que poderíamos prestar. Acontece aqui um convite a um hábito nobre. Chama os pobres, serás bem-aventurado, porque eles não podem te recompensar. Um ato de bondade desinteressada que traz consigo a sua bênção. É uma coisa intrinsecamente excelente. Fazer o bem é honroso, admirável. Fazer isso sem pensar no retorno daqueles que são beneficiados é um ato de valor peculiar e excepcional.
É preciso uma posição muito alta na escala da nobreza espiritual. Alia-nos com o que há de mais elevado e melhor em todo o universo, com os homens e mulheres mais nobres que já viveram em qualquer terra ou época, com os anjos de Deus, com o próprio Pai eterno. Sim, deixa uma influência benigna e edificante, nosso próprio espírito. Todo homem é algo melhor. É tanto mais digno e mais semelhante a Cristo por cada ato mais humilde de benevolência desinteressada. É a promessa de uma pura recompensa. Se a ideia de recompensa é admitida, tudo vai girar em torno do caráter da recompensa, no que diz respeito à virtude da ação. Fazer algo por uma recompensa imediata e sensata não é meritório, mas agir na esperança de alguma recompensa pura e distante. A nossa vida é então baseada na fé, na esperança e especialmente na paciência. Fazer o bem e contentar-se em esperar nossa recompensa até a ressurreição dos justos, quando colheremos a aprovação do Divino Mestre, sim, do Divino Mestre, e a gratidão daqueles a quem servimos abaixo. Essa é a conduta que o nosso Senhor aprova. Traz a melhor marca que pode suportar, a marca da bênção divina. Então, não importa, não ligue para a ingratidão, não desanime, continue no caminho do bem, não desista. A recompensa vem do Pai que habita nas alturas celestiais, só dele. Não espere nada de ninguém, não virá. E se virá, não importa, não espere. Se vier, beleza, se não vier, não se importe com isso. Deus o recompensará. Continue. Persevere no caminho do bem, tá bom? Deus abençoe. A gente se encontra em breve no próximo episódio para continuarmos meditando nesse fantástico, excepcional capítulo da Palavra de Deus. Até lá. Deus abençoe. Tchau, tchau.